Olá, tudo bem com você? Eu acho que eu vou falar mais para mulheres, né? Para as meninas que são apreciadoras do tema mesa posta, a experiência mesa, a experiência do sábado e por fim participam do grupo Recebendo Sábado com Amor. Há muito tempo eu queria fazer uma série de pequenos vídeos comentando esse livro maravilhoso, A Experiência à Mesa, né? A Experiência da Mesa, de David Tucci, né? Onde ela fala segredos para criar relacionamentos profundos, né? Ao redor da mesa. E é um livro encantador. E eu quero aqui contribuir com vocês um pouquinho, né? Aquilo que me tem saltado dos olhos, né? À medida que eu tenho lido e que é assim algo enriquecedor. E eu queria fazer isso orando com você antes de nós iniciarmos, vamos? Querido Deus, esse é um momento especial e eu te peço que tu venhas falar conosco através desse material riquíssimo. Por favor, que venhamos a despertar o quanto antes para retomarmos a liderança do nosso lar, para salvarmos, Senhor, as vidas que ali estão. Por favor, Senhor, fala conosco. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem. O livro começa com uma pequenina introdução com a seguinte pergunta, é o título: o que deixamos escapar? E é interessante que ela traz aí um texto bíblico como reflexão, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 14, versos 16 ao 17, e diz o seguinte: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Muito bem. Ela começa contando, relatando um momento muito especial da vida dela. Era na primavera do ano de 2000, quando ela recebeu o convite para ser oradora de um congresso para mulheres lá na Califórnia. E o público contou com mais de 4.000 mulheres que se reuniram para ter momentos de adoração, renovação e estudo da Bíblia. Uau! 4.000 mulheres. E ela conta que o evento ele fora coberto por orações e proporcionou uma experiência profunda e verdadeira. Só que quando ela terminou o momento, ela se achou assim, ela não estava bem, ela achou que faltava, né? Ela diz assim: algo me consumia por dentro, uma sensação insistente de que algo estava errado. E aí ela começa a falar um pouquinho, né, sobre o que nos escapa, né? E ela conta que um dia depois desse evento, ela pegou a Bíblia, sentou a cadeira e foi meditar em um lugar especial da casa dela. E aí ela pensou em algo muito interessante que me levou também à reflexão. Diz o seguinte: pensei sobre aquilo que nós oradores temos a tendência de fazer em congressos cristãos, né? Ensinamos o que a Bíblia diz sobre obediência, perdão, problemas emocionais, questões familiares, compromisso pleno com Cristo e assim por diante. Buscamos a direção de Deus e escolhemos quais desses assuntos serão atrativos e úteis para determinado público. E assim as pessoas elas vão se direcionando para falarem, né? A igreja, né, ao público. E aí os participantes, né, geralmente apreciam o louvor sincero e o ensino sólido sobre a Bíblia, mas depois retornam para casa, onde encontram uma família magoada e dividida. Por algum motivo, as mensagens bíblicas que ouviam nos congressos e até mesmo nas igrejas não estavam fazendo uma diferença duradoura em sua vida e em seus relacionamentos familiares. E aí ela traz aqui
ela apresenta um dado assim, muito triste, muito triste. Ela fala sobre o George Barna, que é um notável estatístico sobre a fé cristã e a cultura cristã do mundo, né? E o dado revelado aqui foi feito uma pesquisa, né, com as famílias norte-americanas que vão à igreja, e descobriu-se nessa pesquisa que o índice de divórcio entre as famílias que frequentam a igreja passara a ser mais alto que os de famílias que não têm esse hábito. E aí ela ficou assim estarrecida, ficou preocupadíssima quando ela viu esse dado. E ela ficou assim com o coração assim partido, e ela ficou pensando, o esposo dela é pastor, e ela fez a seguinte pergunta: o que Larry e eu passamos nos últimos 30 anos de nossa vida fazendo? Senti a minha alma afundar. Se o índice de divórcio é mais alto entre quem vai à igreja, por que incentivar as pessoas a participar dos cultos? E ela ficou se perguntando, né? Perguntei ao Senhor, o que aconteceu durante os 30 anos em que Larry e eu trabalhamos no ministério? Algo está terrivelmente errado nas famílias. E em vez de melhorar, as coisas só pioram. E em vez de melhorar, as coisas só pioram. Temos megas igrejas lotadas, com dezenas de milhares de pessoas. Aqui ela relata, né, todos os domingos. Mesmo assim, as famílias se tornam cada vez mais fragmentadas e os casamentos mais propensos a terminar, a despeito do maior número de membros das igrejas. O que está acontecendo, Senhor? Há algo que estamos deixando escapar? Mas o quê? E aí ela começa a fazer um paralelo de uma história, né? A história é a desintegração do ônibus espacial Columbia, que aconteceu em 1º de fevereiro de 2003, né? E aí 7 integrantes, eles morreram porque a aeronave ela se desintegrou. E aí, resumindo essa pequenina história, ela conta aqui que a causa foi uma pequena fissura, né? A tragédia levou essa tragédia a uma pequena fissura num escudo protetor de calor, permitindo que a rachadura minúscula crescesse, e isso causou um aumento de pressão e calor que levou à quebra de várias placas protetoras. Durante a reentrada, as placas atingiram a extremidade principal da asa, fazendo a espaçonave se desintegrar na atmosfera terrestre. E aí, a rachadura mínima em um azulejo derrubou a aeronave e decretou o fim do programa inteiro. Apenas uma placa. E aí ela ficou pensando, será possível que uma pequena função do lar, quando negligenciada, acabe causando a destruição de toda a instituição da família? Se for o caso, que função é essa? E aí ela começa a discorrer um outro tema que ela diz assim, olha, um título, uma palavrinha que deu outro foco à minha vida, né? E aí essa palavrinha então é a mesa, né? Ela começou a pensar, veio na mente, né, a palavra mesa, mas ela negligenciou porque ela achou assim, mesa um objeto tão insignificante, não dava para fazer ligação com as coisas espirituais, até que essa palavra ficou vindo insistentemente, e aí um belo dia ela falou com uma amiga, e pediu para que a amiga fizesse uma pesquisa, né? Ela tinha um programinha e ela fizesse uma pesquisa dentro da Bíblia sobre a palavra mesa. Quais eram os textos que mostravam? E aí, para surpresa dela, ela pôde perceber que vários livros da Bíblia e textos da Bíblia estavam de Gênesis e Apocalipse voltados a essa palavra mesa.
E ela cita aqui alguns, né? Ela cita Êxodo 25, 23, que diz assim, faça uma mesa, né? Lá no tabernáculo, lá no santuário. Ela cita Êxodo 25, 30, aonde Deus pede para que coloque sobre a mesa os pães da presença, né? Para que estejam sempre diante de mim. Depois ela cita também Êxodo 37, 16, que fala assim, e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para o incenso e as tigelas e as bacias. Também ela cita 2 Samuel 9, 7, né, que diz assim, você comerá sempre a minha mesa. Também ela cita aí 2 Reis 25, 29, pelo resto da sua vida comeu a mesa do rei. Ela fala de Salmos 23, 5, que diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Também ela fala de Salmos 128, verso 3, que diz, sua mulher será uma videira frutífera em sua mesa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Ela fala também sobre Provérbios 9, 2, que diz, matou animais para a refeição, preparou seu vinho, arrumou sua mesa. Fala de Mateus 26, 20, que diz, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Também ela fala de Marcos 16, verso 14, que diz, finalmente apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa. E aí ela termina Lucas 22, verso 29 a 30, que diz, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino. E aí ela diz assim, fiquei surpresa ao descobrir quantos acontecimentos, ensinos e milagres significativos ocorreram enquanto as pessoas comiam juntas. Essa experiência da mesa talvez fosse a revelação da palavra de Deus que deixamos escapar. E aí ela vem falando que a partir desse momento ela começou a fazer estudos e pesquisas baseado então a mesa. E aí ela descobriu algo impressionante. Ela viu aí que o historiador inglês Edward Gibbon, ele escreve um pouco sobre o declínio e a queda do Império Romano. E aí o que é que ele descobre? Ele descobre que a causa mais significativa da queda de uma civilização não é perder a força militar ou de astúcia política. O golpe mais esmagador a um império não vem de poderes externos que tentam conquistá-lo e dominá-lo. Não, segundo Gibbon, as bases de uma grande civilização sucumbem quando o enfraquecimento começa de dentro. E o que vem primeiro na lista de fatores que contribuem para que a queda de um império? A corrosão da dignidade e da santidade do lar, a base para a sociedade humana. Olha só a pesquisa dela, o que levou ela qual foi a conclusão que ela chegou? Que a família está sendo destruída, que a sociedade está se corrompendo, está sendo destruída, porque tudo tem início aonde? Em casa, né? Tudo tem iniciado em casa. E aí, olha só, a gente pode pensar que o lar não é uma mera estrutura física onde vive uma família. Não é apenas o seu endereço postal ou o lugar onde o seu carro fica estacionado à noite. Deus planejou o lar para ser parte central de nossa vida. Olha que coisa fantástica. Ele deve ser um lugar acolhedor, onde os membros da família constroem relacionamentos saudáveis uns com os outros. Aprendem, riem, crescem juntos, desenvolvendo um senso de identidade e comunidade que forma a sociedade. Olha que coisa forte que a gente perdeu a noção ao longo da vida, né? Vejam, seja uma cabana ou mansão, uma morada ou qualquer tipo, se transforma em lar quando as pessoas passam tempo juntas ali. Todos conhecemos o clichê, lar é onde o coração está. E aí ela gosta de usar a variação dessa frase que uma amiga ensinou um dia para ela, que disse assim, lar é onde o coração se forma.
Lá é onde o coração está e lá é onde o coração se forma. E aí, gente, esse livro aqui é fantástico. Eu quero resumir ele ao máximo, mas não dá porque o assunto ele é rico, 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 rico. E aí a gente vem observando, continuando falando um pouquinho mais sobre esse historiador, né, a pesquisa dele, ele observa que quando as famílias deixam de passar tempo no lar, a base da sociedade começa a sucumbir. Com grande frequência, ao mundo ocidental moderno, os lares deixaram de ser o centro das atividades da família. Entre o trabalho, a escola, as aulas de esporte, de música, o serviço comunitário e mesmo as atividades da igreja, muitas famílias não ficam mais em casa. Corremos para sair de casa bem cedo e voltamos tarde da noite, exaustos e pronto para cair na cama. Em muitas famílias, passar pelo drive-thru das redes de fast food e pagar comida substituir o tempo na companhia dos outros a cada noite, reunidos face a face ao redor da mesa, comendo e conversando juntos. Gente, ele descreve exatamente o que vem acontecendo na nossa sociedade hoje, né? A desintegração dos lares, né? Elas têm acontecido e isso tem entrado no nosso lar, principalmente no lar dos cristãos, de maneira tão sutil que a gente nem se apercebe. Às vezes achamos que temos feito tudo perfeitinho, tudo direitinho e estamos dando brechas e estamos dando, né, oportunidades para que Satanás venha roubar e destruir o nosso presente, o nosso maior legado, o nosso lar, a nossa família. E aí ela vem falando também de uma jornalista, Miriam Weston, que ela fala sobre algo fantástico. Ela diz que as pessoas que passam ao redor da mesa, que tem esse contato familiar, essa família cria filhos, né, mais fortes, mais inteligentes, mais saudáveis e mais felizes. Muito mais. Famílias que têm esse laço, esse vínculo, né, familiar estreitado ali à mesa, os filhos crescem mais fortes, inteligentes, saudáveis e felizes, né? E aí ela fala o seguinte, que a conclusão de se fazer refeição em família é uma bala mágica que melhora drasticamente a qualidade da vida cotidiana, as chances de sucesso de seus filhos no mundo, a saúde de sua família e os valores da sociedade. Então vejam, olha só quantas coisas maravilhosas a gente pode estar desenvolvendo dentro do nosso lar, né? Sem precisar ir a consultório, sem precisar pagar por algo, né? Algo simples, algo que Deus deixou, mas que ao longo da vida nos foi roubado por causa do tempo, por causa de desejos de conquistar coisas, né? Posições, e a gente tem esquecido aí a nossa família, né? Então vejam, fazer refeições à mesa com a família parece ter uma significância espiritual única. Fazer as refeições à mesa com a família parece ter uma significância espiritual única. Essa autora, essa jornalista, ela diz o seguinte: cada vez que damos graças pelo alimento, incluímos outra presença à mesa. Sabe quem é? Deus chega para jantar. Olha que coisa forte, que coisa poderosa. Tem você dado graças ao redor da mesa com a sua família pelo alimento? Tem você dado a oportunidade de Deus chegar à sua casa e fazer uma refeição? Que coisa forte, né? E aí ela fala então sobre uma presença sobrenatural à mesa, né? Os resultados de diversos estudos começam a confirmar que as famílias que dedicam tempo para comer juntas à mesa de jantar se saem melhor em todas as áreas: corpo, mente, alma e espírito. Isso só serve para demonstrar que a palavra de Deus é verdadeira e que as pesquisas modernas são tão somente confirmam verdades que o Senhor já nos revelou nas Escrituras. Gente, eu chego a me arrepiar com tanta coisa linda. E logo na minha mente me vem aí aqueles jovens, né? Daniel e seus amigos, né? Com certeza era a mesa
que os corações deles eram conectados ao de Deus. E aí, quando eles chegam para testemunhar do Deus verdadeiro lá na Babilônia, eles conseguem mostrar quem é esse Deus. Após aquele momento, aquele teste onde eles se abstêm das finas iguarias do rei, eles então aparecem mais fortes, 10 vezes mais fortes, mais inteligentes, mais velozes, né? E eu fico imaginando, né? Esses são os resultados, né? Os resultados dos filhos que são trabalhados ali ao redor da mesa, com uma boa alimentação, uma alimentação saudável, com chances e oportunidades de abrirem seus corações aos pais e contarem o que anda acontecendo no dia, o que pensam, os sonhos, os desejos, né? E a gente tem mais tempo quando nós estamos ali fazendo uma refeição. Que coisa maravilhosa, né? A presença sobrenatural de Deus revela o potencial secreto de cada pessoa sentada à mesa. 20 minutos e meu Deus, eu tenho que terminar aqui, mas eu preciso concluir. Que aí, a partir desse momento, fogos de artifícios, né, foram explodindo na mente dela com relação a esse tema. E ela começou a se fazer diversas perguntas, uma delas tipo, como a refeição conjunta pode ajudar uma família a evitar as estatísticas desanimadoras do divórcio, né? A experiência da união com Jesus numa refeição tem intenção de ser uma atividade única e ele planeja comer conosco regularmente? É possível que a experiência da refeição, o simples ato de comermos juntos com regularidade ao redor da mesa, tenha potencial de liberar uma obra sobrenatural em nossa família que forma o caráter duradouro, a estabilidade e a transformação de vida que nos tem faltado? E ela começa a se perguntar, né? E aí ela vem respondendo, né, a pesquisa dela, né? Minha pesquisa levou as respostas surpreendentes, né? E ela viu aí que é possível que a experiência da refeição, né, o simples ato de comerem juntos com regularidade tenha potencial para liberar, né, para desenvolver essa obra sobrenatural. Desde os tempos antigos, a mesa é parte central da vida e foi designada pelo próprio Deus para um propósito específico e contínuo. O que aprendi em meu estudo sobre a mesa mudou todo o foco da minha vida. Olha só, durante esse estudo que nós faremos desse livro, né, nas páginas desse livro, ela vai ter a esperança de despertar em nós a compreensão para que tenhamos, né, para que possamos crer em seu propósito, em seu próprio estudo, daquilo que gosto de chamar, ela chama isso de princípios da mesa, né? Se queremos preservar e proteger o nosso lar, o nosso casamento, a nossa família, se desejamos desfrutar o potencial oculto que nos tem escapado e se queremos restaurar um princípio básico estabelecido por Deus há milhares de anos, então é hora de prepararmos uma mesa. Que tal? Meninas do meu coração, eu tô feliz porque o Senhor tem falado ao nosso coração e nos chamado a atenção com relação a resgatar o santo sábado dele, esse dia especial de adoração, de deleite, através de momentos especiais na mesa com a nossa família. Meninas, que o estudo, que o conteúdo desse livro, ele venha confirmar o desejo de Deus para a nossa vida. Que nós venhamos nos permitir ser usadas por Ele dentro do nosso lar, para alcançar esses corações que estão tão longe e distantes, o coração dos nossos filhos, o coração do nosso cônjuge, o coração da nossa família, pode ser dos nossos pais, eu não sei. Que tal começarmos a resgatar tudo isso preparando uma mesa? Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo que nós vamos falar que a mesa é um lugar de propósito. Um beijo no coração e até a próxima.